Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu tô contando para vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Fueltech. Eu moro aqui nos Estados Unidos e hoje, no episódio de hoje, eu vou levar esses dois carros aqui atrás para a pista de arrancada. E para quem vem acompanhando já essas sagas no canal, sabe que o C8, esse Corvette C8 aqui que eu tenho em 2020, que eu fiz biturbo, é o Corvette C8 mais potente do mundo. Ele fez 1.075 cavalos na roda, no dinamômetro, e a gente já está usando mais potência que isso, eu acho que está uns 1.300 na roda. Eu vou levar ele para a pista porque tem novidade aí, eu consegui a peça que eu estava esperando para poder botar ele para a pista. Vamos ver quanto é que a gente consegue virar e se consegue bater o recorde mundial. A gente está na busca do recorde mundial, que é 9,36 da Emília, e além disso, eu sei que esse carro tem potencial para entrar nos 8 segundos quando tiver tudo certo. Vamos ver se aí vai dar certo. E, para quem viu no episódio da semana passada, a minha nova aquisição aqui, o meu carro de dia a dia, esse Tesla Modelo S Plaid, que é o carro mais potente, o carro mais rápido do mundo de produção. Vocês entenderam? É uma coisa incrível isso. Quando eu percebi que poderia comprar esse carro, eu não perdi a oportunidade e eu precisava descobrir que carro era, como é que é esse carro aí. Esse carro aqui ele é mais rápido, mais veloz que uma Bugatti, qualquer carro do mundo de produção, é um absurdo. Vocês viram no episódio da semana passada quantas risadas deu desse carro e hoje eu vou aproveitar, já que eu vou levar o C8 para a pista, eu vou levar ele junto e vamos ver quanto é que ele vira. Quem dos dois vocês acham que vai ganhar na pista? Eu acho que vai ser uma briga boa, então prepare aí o chimarrão, prepare o café da manhã, bota na TV, não esquece de deixar um comentário aí para ajudar, não esquece de dizer o que vocês estão achando dos episódios, curte, se inscreve no canal e vamos assistir junto esse episódio aí. Eu acho que vai ser bem legal aí. Deixa eu começar então a mostrar para vocês o que a gente está fazendo para se preparar para ir para a pista. Ó. Primeira coisa que eu vou mostrar, ó, olha isso aqui, ó. Vocês acham que será que a gente vai aliviar o Corvette? Vamos tirar peso dele? Olha, cara, é pesado esses carpetes, hein? Acabamento de porta, tudo. Acabamento do banco. Os bancos aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é os dois bancos do C8, ó. Olha que legal. Por trás ele é de fibra aqui, sei lá se é de carbono ou não, mas é bonito. E ó o banquinho. Só que é o seguinte, não é para aliviar peso, ficando tranquilo. É para segurança, ó. Então o que a gente está fazendo aqui, ó? Eu consegui olha aí, ó, vou mostrar o Santo Antônio. Então esse aqui, ó, é um Santo Antônio que eles vendem para Corvette C8, né? De parafusar, e realmente foi praticamente parafusar, né, no carro. Ele passa bem rente aqui, ó. Só que tem algumas coisas que a gente sabe que não vai conseguir botar o acabamento de volta. Isso a gente vai ter que ver agora onde é que passa perto aqui, né? Que nem alto-falante aqui. Então, e o Santo Antônio, na verdade, ele tem uma função, nesse caso não é estrutural do chassi, porque o chassi é bem rígido. A função dele é segurança aqui para, digamos assim, para cabeça, esse tipo de coisa. E ele tem um rebaixo aqui para o banco do motorista, ó. Mas ainda assim ele restringe um pouco o banco do motorista. Eu acho que para mim não vai ter problema, porque eu não uso meu banco todo para trás, só que o banco do carona a gente não sabe como é que vai ficar, ó. Ele literalmente fica essa barra aqui, então o banco do carona vai ter que ficar bem mais para frente. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Mas digamos assim, a instalação a princípio é relativamente simples aqui. Ele parafusa embaixo, parafusa em cima ali, nesses 4 pontos, digamos assim. E aí vamos se perguntar, mas virou carro de corrida agora? Na verdade não, e por isso até que eu fiz por isso que eu botei um Santo Antônio removível. Mas como tem uma regra nos Estados Unidos que é o seguinte: um carro que, se eu não me engano, passa abaixo de 10 segundos, ou seja, uns 9 segundos, nos 402 metros, ou acima de 150 milhas por hora, que dá 240 km por hora, tem que usar Santo Antônio para ir em qualquer competição, para ir em qualquer pista oficialmente. E como a gente quer poder ter a possibilidade de ir testar em mais lugares, eventos, esse tipo de coisa, mesmo que a gente está testando privado, teoricamente não segue regras do NHRA. Mas dessa maneira, por exemplo, a gente consegue inclusive levar o carro num evento, alguma coisa mais séria, e também para aumentar a segurança, né? O nosso objetivo é andar nos 8 segundos, então se o carro andar realmente nos 8 segundos, provavelmente vai passar uns 260, talvez 270 km por hora, e aí o negócio precisa realmente ter o máximo de segurança possível, e o objetivo é reduzir, aumentar a segurança do carro e que seja um brinquedo seguro, até para o cara se sentir seguro. Então, tá botando Santo Antônio, não sei se vou deixar para sempre, não sei como é que vai ficar esse banco de carona, mas a gente vai fazer agora sim, porque ficou
bem fácil de botar e até tirar, digamos assim. Depois, se achar que não quer mais correr, simplesmente tira, guarda ele ou vende e bota de volta. Então, legal. Vamos continuar as preparações aí pra pista. Olha aqui, ó. Mas não precisa ficar com o banco assim, né? Não, não. É só pra mim. Pois é, será que tu entra lá no carona ou não? Acho que sim. As perninhas curtas. Não, mas vai ficar bem legal. Eu acho que vai mais pra trás, viu? Cara, o meu banco acho que não vai ter problema, porque eu não sento todo pra trás. Uhum. É, agora tá sempre que eu tô apertando ele. Sim, mas vai ficar sem esses negócios aqui, né? Sim, sim. Ah, eu pus uma fitinha pra disfarçar o... Pra disfarçar. Pô, que verdade, que situação, hein? E aqui esse carpete dá pra botar uma fitinha também aqui, ó. Sim, pra ele. Sim, sim. Mas é melhor não cortar nada, deixa tudo original. Ah, entrou os carpetes, entrou aqui, ali em cima faltou acabamento. Uhum. Em cima aqui também. Não vai caber. Ah, aqui em cima também. Ele fica bem rente. Aham. Isso aqui vai alguma coisa ainda? Não, esse aqui, ó. Não, vai as lateral de banco. Só esse. O resto é redução de peso. O resto é redução de peso. Vamos ver. Ah, aqui não tem 400 gramas, 100 gramas, 400 gramas, 400 gramas, 100 gramas. Olha, não vai resolver muito. Paciência. Bom, não sei se vai ficar pra sempre isso aí. Eu já comprei um preto assim porque eu não queria que chamasse muita atenção. E até porque eu gosto de ver as turbinas aqui, ó. Vai me atrapalhar um pouco a visão da turbina ali, ó. Mas, paciência. Dá pra deixar bem no ângulo aqui, ó. Uhum. Oh, já pegou. Ah, ele pega aqui, já que pegou. Dá pra andar. Não é a coisa mais confortável, mas vai tudo bem. Faz parte. Vamos fazer o certo, né? Vamos botar... Vamos seguir as regras aí. Vamos fazer direitinho pela segurança. E aí, vieram pro churrasco ou não? Churrasco, né? A promessa de Isso é hora, cara. 8h54 da manhã. Não, o Fernandinho demora muito. E aí? O avião pegou uma estrada esburacada pra cá. Puta que pariu. Não, tem que fazer uns retornos. É isso aí que vocês estão imaginando mesmo. Vamos, É isso aí. vamos trocar as embreagens, na verdade. Eu sinto muito, não vai ter churrasco. Né? Cadê teu sogro? Não veio pro churrasco? Pô, aí não dá. Vamos lá que tem missão. Chegando a turma aqui, ó. Todo mundo aí. Bem-vindos de novo. De novo. Tá, o churrasco vai ser agora de manhã? Então, na verdade é o seguinte, nós achamos que ia ser fácil ali, mas acho que esse aqui também que é uma embreagem nova. O que vocês acham? Tamo aí? Tamo aí? Cadê as embreagens? Nada, daqui a pouco o Luiz começa a abrir o capô da caminhoneta dele também. Não, na verdade. Então, Fila aqui, ó. Alô, tem uma fila aqui. Tá parecendo concessionária. pois é, na verdade, Multimarcas. a BM aqui tem um detalhezinho aqui, ó, que depois eu vou contar no outro vídeo, mas qualquer coisa a gente dá um jeito aí, vamos ver. Então, vamos começar então? Então é o seguinte, ó, o que a gente vai fazer agora? Vocês viram aí que a gente botou o Santo Antônio no carro, né? Eles nem viram ainda. Não, nem vimos. Botamos o Santo Antônio no carro para deixar tudo em dia de segurança. Agora já está levantado aqui, ó, já está sem as rodas tudo e vamos baixar a embreagem, vamos baixar o motor da C8, que vocês já viram aí umas 5 vezes, eu acho, né, nos vídeos. Você já... Não precisa nem filmar essa parte aí. Ele tá com Zuzi. Ele tá com Zuzi, mano. Engate rápido, literalmente, 4 parafusos, cai o motor e tira a embreagem e bota, bem fácil. O problema é que daí agora quer trocar, daí que a gente aprendeu a fazer rápido, quer fazer mais 10 Claro, agora. aí como é bem rapidinho fazer a embreagem da C8, eu disse, cara, Não vai vamos... sobrar tempo pro churrasco no fim das contas. Vamos trocar a embreagem da Ferrari, mas cara, a da Ferrari tem que ser ridículo, né? Porque tirar o para-choque e aquela tampa de trás ali, né? Ah, o Yuri disse que troca de maré em 2 horas, então a Ferrari é... Maré 2 horas aqui é melhor, cara. Isso aqui é melhor. O alternador da Ferrari que tá dando problema, tem que identificar de qual Fiat que é esse alternador aí. Olha, pra ser de Tempra. Então, é um alternador de tempo aqui, ó. Então agora é o seguinte... Já. Não, falando sério, o alternador não tá carregando direito, vamos ter que ver se não é um Bosch comunzão aí. A gente já toca as escovinhas. Já Só as escovinhas. Sim. Vamos lá. É Bosch que mandou fora, às vezes. E é o seguinte, então vamos começar a desmontar, porque hoje é o dia de embreagem. Aqui vamos fazer embreagem nos carros tudo aí, ó. E agora, ó, o que é mais fácil de trocar a embreagem aqui, ó? Esse aqui, ó. Literalmente, ó, sai a tampa da embreagem, o câmbio, a embreagem é para trás, ó. Esse aqui é o eixo e a embreagem tá para trás, ó. Aqui dá para ver melhor até o turbo, o escapamento, ó. Dá para ver tudo aqui, ó. E o motor tá para frente aqui. E aí literalmente tirou os canos, só tira o para-choque, tira o cano das wastegate
e sai fácil. Aqui tá os vestígios eletrônicos, ó. E agora aqui essa capa, o volante aqui fica pra trás, ó. Ele tá dando, tem uma meio gastinho aqui, eu vou levar pra, vamos tentar dar um passe nesse volante. Ah, e ele é bimassa, bem bimassa, né? E o disco tava gasto aqui? É, o disco aqui já tava quase... tava pegando pouco, né? E aqui temos a embreagem nova, ó. Ceramic Power. Que vem o volante aqui, ó. Aí tem... Ó. O disco novinho, ó. Bem bonitinho. E o volante. O platô, né? Valeu, originalzinho. Beleza, agora vamos ver se a gente consegue fazer isso aí. Ah, e a Ferrari, o alternador aqui, a bateria não tá carregando bem direitinho. Agora a gente tirou o alternador aqui pra ver qual que é, ó. Parece ser de um Toyota, alguma coisa assim parecida, ó. Vamos ver se eu consigo... É um denso. Vamos ver se a gente consegue achar esse alternador aqui e de repente botar um novo aqui, ou ver que se dá uma limpadinha nas escovas e tal. E aqui o negócio é mais embaixo. Aqui o negócio é mais embaixo, tem que tirar o motor para trocar a embreagem. Espera. Espera, Yuri, calma, rapaz. Isso é muito devagar, né? Sim, mas é os fios que faz. E aqui, Nós estamos no lugar dos fios. e aqui é um pouco mais embaixo o furo, ó. Vamos ar-condicionado. Ah, não precisa de vazar o ar. Boa. Tá sem encostado, mas eu tirei. É. Tem que ver onde é que tá plugado aqui no motor. Aí não precisa... Essa dica de não tirar o ar-condicionado foi do nosso amigo Eduardo Eu acho que é só isso. Bittencourt, que mora na Nova Zelândia, lá que trabalha na Dodson. Ele falou, cara, eu vi nos vídeos que você sempre tira o ar-condicionado, perde o gás, solta o compressor, é mais fácil. Pelo menos não precisa botar o gás depois, né? Não é tão mais fácil, mas não bota o gás. Valeu pela dica aí. Inclusive, Eduardo, um abração aí, porque o Eduardo é o cara que tá ajudando um monte aí no negócio da embreagem. E graças a ele também a gente tá conseguindo agora já a embreagem que a gente tá pra botar aqui, que eu vou mostrar mais detalhes daqui a pouquinho. Alguma surpresa aí, ao desmontaram? Porque agora vocês acrescentaram mais fio. Muito mais fio. Muito mais Esse fio aqui é o fio do corpo aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Essa tomada tava sempre solta. Aqui, esse aqui. Eu pego isso, tiro a tomada do corpo. Aquele fio amarelo lá que eu cortei lá embaixo, ó, que é esse aqui. Ele é do Tem que ver, aproveitar e ver esses parafusos da admissão, se não soltaram, né? A gente vai trocar as velas, tem jogo de vela novo aí, De novo? claro, garantir. Ou tu prefere trocar na pista? Não. Vamos trocar aqui, né? Cara, que tractando. Show. Vai andando aqui, vamos ver se eu consigo dar um torno nesse disco, nesse volante aqui. Ah, e aqui a gente tem as embreagens, ó. Eu comprei da Ceramic na época, quando eu fiz a Ferrari eu não sabia qual que ia precisar. Eu comprei uma de lona HD, ó, que é essa aqui, e uma com cerâmica, ó, que é, na verdade, a 355, como é que chama? A Challenge de corrida, né? Vem com cerâmica. Mas eu vou botar, como essa aqui tava aguentando ainda, ela era original, e ela ainda nem tava pegando muito bem aqui na superfície, ó. Eu vou botar de lona HD mesmo, que eu acho que vai aguentar certo, ainda mais se a gente der um passezinho no volante, ó. Olha como é que ela tava pegando no meio só irregular aqui, ó. Então acho que essa aqui vai aguentar bem. E o platô é um pouquinho com mais carga já do que esse aqui, então deve se virar bem aí. E aqui estamos quase separando o motor do câmbio. Separar o motor do câmbio, a gente leva lá no Cício e ele monta a embreagem. Embreagem fora pela quarta, quinta vez, né, eu acho. Por aí. O câmbio aqui por dentro, ó. Não tem muita coisa pra ver, mas é bonito. E aqui é a famosa embreagem. bonito, mas ordinário. Essa embreagem, pra vocês entenderem, a original ela tem 5 discos nos pares e 6 discos nos ímpares. Essa aqui já tem 2 discos a mais, que dá 7 e 8, e a que a gente vai botar agora tem 9 e 10 discos, então aumenta 4 discos. E a carcassability dela. E aí eles tiveram que fazer a carcassability para caber esses discos a mais. Aqui dá pra ver os discos, ó. Dá pra ter uma ideia Dá pra dos ver os disquinhos discos, né? dentro ali. É. Show. Vamos lá. Vou levar no Cício, que é uma meia hora daqui, vamos ver como é que tá
E vamos montar, enquanto isso o pessoal vai trocando. Tinha um vazamentinho de óleo aqui no retentor. Mas como é que... Ah, tem que tirar a tampa. Eu não tenho a junta da tampa. Não precisa. Não precisa tirar. Não? Tu consegue ver onde é que tá o vazamento? Tá aqui. Você vai correr embaixo. É aí mesmo. Tá. Então tá. Já vamos trocar isso ali. Vamos agora, vamos levar lá a embreagem. Daqui a pouco a gente continua. Esse aqui é o Phantom, né? Trabalha junto com o Border Nova. Ele já esteve no Brasil. Quem é que se lembra dele? Quando foi com os Opalas? You remember Brazil? Oh man, Brazil is amazing, man. I can't wait to go back someday. É. God dang. That's crazy. Oh my god. That is insane. Chegamos aqui no Cício Performance, trouxe a embreagem. Sup? Vamos ver a embreagem aqui, como é que tava, ver se tava estragada mesmo. Aqui é a oficina dos caras, ó. Eu já mostrei num outro vídeo, mas é bem legal. Os caras tem Porsche, GTR, Lamborghini. Sup? Bem legal os carros dos caras. Aquele Corvette ali, ó, esse laranja ali é um que também tá fazendo biturbo pra ir pro Record, então se chama Triple F Collection. Os caras têm uma coleção de carro incrível, bem legal. Vale a pena dar uma olhada no Instagram deles. So, comes with a new center lid. That's cool. E aqui é um case billet, ó, que vai caber mais dentro, em vez de usar aquele lá, ó. How many? It says 9 frictions in this one. Esse é 9 discos naquele ali. Que esse aqui tem 9 agora, o original era 5. Yeah, there's one more. That's 10. Huh? 8 in here and there's 9 in here. 8 and 9. And then there's probably 10 at the outer. Realmente aquilo lá que a gente tá falando, a original é 5 e 6 discos. A que eu tinha já era 7 e 8 e essa aqui é 9 e 10 discos. Então, teoricamente de 6 original para 10 é um incremento aí mais do que 50%. Chegamos. Tá aí, ó. Essa aí tem 9 e 10 discos, a outra tinha 7 e 8. E a original era 5 e 6. Ele mandou aqui, ó. Ele disse que tenta não se estragar. Tem isso aqui, ó, mas não... Não, mas tava perfeito. É, Tava guarda isso aqui perfeito. porque é raro, Sim, raro de ter. Esse aqui é o do meio. É o do meio. É do meio. E tem um parafuso diferente. Sim. Aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. É. E a... Tira aqui, ó. Ah, o pequenininho. Vê se tem quantos pequenininhos tem aí. Tem 2. É, um eu preciso, um outro cara. Guardinha aqui, ó. Uhum. Ah, o parafuso é menos A diferente. mola é a mesma. Aham. Trocar as velas. Sim. O óleo do motor o Fernando já trouxe? Não, ele sempre vai buscar o óleo do motor, buscar mais um monte de coisinha. E o volante conseguiu tirar? Não. Forçamos de tudo quanto foi jeito aquele negócio, ficamos com medo de quebrar. A outra aqui, a unha fica mais alta. É? Isso que indica que ela tem muito desgaste. E assim, Ah, tá. Entendeu? Agora ela já ficou eu medi como o tem que disco ser. o disco novo veio 8.6 Tá. milímetros. E esse aqui tava com 7.8, então comeu 8 décimos. Aham. Menos de 1 milímetro, não era nada Você vê absurdo. que esse aqui, olha só a pista como é que tá. Ó. Ah, Cheio de trinca. tá vendo? Ah, a pista tá com trinca. Ó, cheio de trinca. Aqui, a teu aqui tem 2 lâminas. Aham. Aqui lá vem com 3 lâminas. Lá. Sim, ele falou que é um pouquinho mais de carga no platô. Isso. Porque eles não Então, têm... então o volante tá ok. Não, cara, eu acredito que se eu botasse esse disco aqui, teria mais problema. Esse disco aqui é mais flexível, não vai ter tanto problema. Tipo assim, não perceptível. Sim, se precisar, tira fora e... Até porque não é um carro de corrida, né? Não vai pra... É. Esse carro não é de pista, ele é um carro pra poder ter uma embreagem boa só. Sim, tem uma embreagem. E o alternador que a gente tá vendo se serve de Toyota aí, parece. Pô, o cara dá uma distraída aqui, fui resolver umas coisinhas, chega aqui o motor no lugar já. Aí certas coisinhas que foi resolver foi comprar carne, né? Não, mas nós temos aqui, ó, ele veio especialmente pro churrasco aqui, ó. Veio o assador aí, não? Hoje é por minha conta. Ih, deu uma gaguejada aí, ó. Não senti muita fé aí, vamos ver. Aposto que vai chegar com o McDonald's aqui daqui a pouco. Ai, é brincadeira. Tá, e aí, vamos bater arranque daqui a pouco? Como sempre. Nem sempre funciona, mas como sempre a gente tenta. Acho que a Ferrari aqui não vai pra lá. É. A Ferrari, coitadinha, foi atirada pra trás. A embreagem dessa aqui então é mais fácil trocar a embreagem de C8 do que da Ferrari.
Tem que ir lá buscar um alternador do que é mesmo agora de... Toyota? Pô, não é de Fiat, meu. Não é de Fiat. Não. Puta merda. Mas é melhor, é Toyota. Não dói. Vai, agora eu limpei a câmera aqui. Melhorou, né, pessoal? Que a câmera tava suja pra caramba. Comecei a ver, limpei. Agora tá melhor. Trocaram as bronzinas, né? Só duas pra arrumar. É. Não foi... Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Não foi tu que perdeu o parafuso da biela da Ferrari, né? Olha pra mim. Não foi. Não foi tu, né? Também não. Tu viu essa história, né? E mesmo se tivesse sido, É. quebrou? Estragou? Pior que nós tiramos... Já fiz coisa Cara, em 8 que tu não imagina. Quando nós tiramos aquele cara ali e enxergamos aquela biela com aquele parafuso diferente, a primeira coisa que eu pensei, o cara que fez isso. Quando ele perdeu o parafuso, deve ter dado uma gelada no cara, assim. Ele foi lá, botou o parafuso qualquer que ele achou esse parâmetro, deu uma torneada, botou o carro pra dentro e perdeu demissão, no mínimo. Isso é assim, isso é normal. Os caras que tem fora, em vez de usar parafuso de cabeçote ARP, eles usam parafuso de telhado. Que loucura. Fiat anda com qualquer coisa. Pior. Tem umas visitas hoje aqui, ó. O Lucas e a esposa dele, de onde é que tu é? De México. México, ó. Vieram visitar e aqui, ó, trouxe um presente, ó, pro meu Lucas, pro Eduardo e pro Pedro. Uma Ferrari cada um, ó. A gente tava olhando aqui, ó. Cara, elas são de 1994, essas miniaturas. Quase o mesmo ano da Ferrari do Anderson. Pois é, né? Não, a minha é 98, a minha é mais nova que ela. Obrigado Não pelo de presente. nada, sempre aqui. Vieram dar uma passeada aqui hoje, ver aí o que estão vendo aí a Ferrari ali de trocando embreagem e as duas trocando embreagem hoje. Show, obrigado. Legal. É o seguinte, ó, tem muitas controvérsias sobre a falsidade desses nossos churrascos, então vamos de novo aqui, vamos fazer um churrasco. Mais um. Vamos fazer um churrasco hoje, então, já que tá quase acabando aqui, ó. Churrasco, inclusive, ó, patrocinado aí pelo Gabriel, né? Patrocinado pelo Gabriel, vamos fazer um churrasquinho aqui, vamos acender o fogo aí, ó. Ó, aí aparece os caras agora. Sentiu o cheiro. Mais sorte que juízo, É. né, cara? Não, e o seguinte, nós fizemos uma churrasqueira aqui fora e vamos inaugurar a churrasqueira aqui da FT hoje. Olha aqui, ó, churrasqueirinha ali, ó. Vou lá buscar as coisas, vamos acender o fogo ali, ó. E aí? Vamos reaproveitar, né? Reaproveitando o ar-condicionado, gás, agora reaproveitando o coolant. Olha. Mais umas duas vezes ele tá coando óleo, o Yuri. E a Coca, deu pra usar? É. Ia ter que usar. A coca, a garrafinha de coca. Chegou a hora da O coca. segredo do óleo aí. Então, enquanto uns trabalham aqui, ó, outros fazem o churrasco. Então, ó, agora temos uma churrasqueira especial aqui. Ó, já temos carne no fogo, ó. Cadê os salsichãozinho? Olha aí, ó, salsichão. Não é o brasileiro, mas é bom. Com graxa ou sem graxa? Com graxa, né? Imagina. Mão de... Porra, agora sim. Agora senti firmeza. Qual que é a situação aí? Olha o suportinho. Vamos funcionar então? Pronto para funcionar. Então, já tem óleo no câmbio. Tem óleo no câmbio? Óleo no motor? Água? Ó. Logo agora não mostra pressão de óleo aqui. Alguma coisa ficou estranha. Não, Os ventiladores já ligaram tudo. desconectado. Tá, mas os ventiladores não deviam ligar desse jeito. Tem alguma coisa que ficou tipo desconectada. Vamos dar uma olhada no scanner aqui. E olha aqui quem é que apareceu pro churrasco. See, who showed up for the barbecue? That's right. Sean, Morder Nova. Good to see you, man. Brazilian style. Yeah, I you got like? to. Got to. Veio comer um churrasco aí, estamos por aí.
Eles estavam numa corrida agora esse final de semana, trouxeram o motor aqui pra Proline e já estão indo amanhã embora. Good to see you. You too, man. You too. Aí os caras que falam que não tem churrasco, ó. Não, Aí, ó. bem temperado, hein? Você não tem as do assunto, Aí, ó. Vamos lá, vamos comer um pouquinho. O Morder Nova agora tá pedindo aqui pra dar uma volta. Vamos dar uma volta com ele, vamos ver o que ele vai achar aí. Like I was telling my wife, I need a car with 5 seats and 4 doors. Yeah. Like a regular. How long have you had it? Saturday. Saturday? Wow. It's weird, right? Yeah. Yeah, no, they shouldn't be able to just sell these things to people. That's You great. know what I mean? Yeah. That. You see, this is like a GPS. GPS and G meter and all that. Got all that stuff. And it won't spin the tires, huh? No, even in the rain, it does the same. Man, that is crazy. It's not showing it right. It's 2.2 usually, 0 to 60. Wow. What do you think, honey? That's probably the fastest you've been, huh? That's probably the fastest she's ever been. Yeah. Wow. We need to take Aiden, huh? Are you okay? Yeah. Are you sure? Yeah, no, I need to get out. And this is why she doesn't drag race. Oh yeah. Wow. Man, that's out of control that you could just buy something. Yeah. Like, there's people that could afford to buy this that shouldn't be driving something this fast. Yeah, you can. I mean, it pulls the same from 60 miles per hour to 200 miles per hour. That's out of control. You're going to film? Me? Yeah. Ah, I don't care. Then go ahead. I am right now. Yeah. Yeah. What? What do you think? Make a U-turn to stay on Heather Court. Now make a U-turn to stay on Heather Court. .232, 0 to 60. The sound it makes. That's pretty crazy, huh? So cool. Yeah. Tem que buzinar. Mas com 4 agora não anda. É, não anda nada. Caralho! Mas com 4 agora não anda. É, não anda nada. Puta merda! Caralho! Nossa, que massa! Caralho! Puta que pariu! Tá massa! É ligar e desligar, isso que é legal. Vai vomitar aí. E olha que pista, Mas isso tá 75? É, e puxa assim até 200 mil por hora. Ô louco! Olha o launch. Ele começa a baixar a frente, ó. Aí ele afunda a frente do chão.
Estão prontos aí? Nossa! Caralho! 2 e 3, né? Puta que... Dá quantos dias você tá Tá que eu tô cagando. Caramba! É impressionante. Meu Deus! Cara, isso aqui é uma montanha russa. Verdade, cara? Dá quantos dias será que Dá dá? 2, chega a dar 2 dias. Olha só. Que massa. Nossa, muito rápido. Oh my Não god. tem montanha russa Eu que grito muito compara. rápido, você não é português, Lucas, eu sou I'm screaming. Mentira. Uau. Foi rápido. Não tem Isso nada foi igual. Ele pula assim, ó. Oh my gosh. You're gonna gritar, né, Lucas? I'm so sorry. Tranquilo. Me asusto, eu grito. Compreendemos. Eu também. O frio também é sensacional, hein? É, vai, o freio eu danifiquei já. Quer ver uma largada parada? Ele baixa a frente, ó. Eu nem vou deixar baixar tudo, ó. So, we're just talking about this crazy, right? It even looks crazier watching you. Uh-huh. Like I could see the front end front start bumper. lowering down, Yeah. and then you took off. It just looks crazy coming at you, Yeah. you know, because you don't hear nothing. Yeah. You know, Uh-huh. it just. I've felt pull like that before. Uh-huh. You know, I feel G's like that every time I let off the button. But look at it. Yeah. You know, this is a car that you could pass going down the highway. Yeah. You know, and I don't know, man. This technology is just beyond the next level. That's crazy, right? It's beyond the next That's level. one of the reasons why even we are like race car guys, and racing is going to have relation with electric for sure. No doubt. No so doubt. there's no replacement, or I mean, if the performance is there's no question about that. So I will imagine like a lightweight car or something like that, if you can play with that. I mean, at some point, we're going to be lining our race cars up against stock cars like this that people like dual purpose. You know what I mean? Like, these are expensive, don't get me wrong. Yeah. But they're not what we got in our race cars. You know what I mean? So, Yeah. and plus you could drive this to the drag strip. Yeah. I mean, it's crazy. Oh, cool. Out of control, man. Yeah, but you still love the sound of the. Yeah, and the smell of the Yeah. fuel and Yeah. yeah, all that. It's just too confusing right now. It is. It is. At this point, I just don't know what to think about it. Yeah. You know what I mean? I'm intrigued, Yeah. but I don't. It's like my son, when he had the G meter, the G pulling, he had to process. Yes, I took could him a see like second. a couple seconds of processing what's About going what on. just happened. Yeah, What something just changing happened. in his brain. Yep. And I think that's the way my son is too Oh, yeah. right now. And he's 15. Uh-huh. You know, Yeah, so that's good. yeah. You take somebody for a ride in this, man, and they're ruined after that because now they're going to spend the rest of their money and the rest of their time trying to chase what they felt. You know. Yeah. We That's all how did it. started. We all did it. Yeah, that's how we did. started. Yeah. That's how we started. You taste a little bit of speed, a little bit of G-force. It's like jumping out of an airplane, Yeah. you know? And then you chase that high and that adrenaline rush Yeah. for the rest of your life. Yeah, you're right. That's exactly how we feel. Cool. Let's see if we can finish the C8. Good deal. Funcionou. Ali, ó, lendo a pressão de óleo, bonitinho. Temperatura. Show. Bom, agora vamos ver se sangra a água certinho. Ferrari tá montada aqui, ó. Vamos. Ó, tô mandando o Tesla andar pra frente aqui, ó, pelo aplicativo, ó. Ele inclusive desvia da parede ali, ó. Olha só. Tem ninguém ali dentro. É impressionante, né? Ó, tem ninguém aqui dentro, ó. Tá bom. Agora vamos ver como é que ficou
a embreagem da Ferrari. Tomei um líquido de arrefecimento no olho agora que eu tive que lavar. Cara, mas é bonito sem para-choque, hein? Me desculpe, mas... Não, ficou bonito, fala a verdade. Desligado a injeção, desligado e conectado tudo de volta, de repente resolveu. Vamos fazer um two-step aqui, ó. Fazer um two-step no escuro aqui. Pronto, já ganhou da Ai, meu ouvido. Eu acho que eu fazia melhor. Aqui eu segurava. Cheirinho. Dá aquela tiradinha do two-step. Two-step não tá, na verdade não tá pobre, eu não gosto de two-step pobre. Não dá, eu também não. Eu fico com medo. É melhor deixar o foguinho pra lá e manter o motor, né? Mas o barulho tá bonito. O barulho desse carro é rápido. É. Já me conquistou. Ah, é? Ah, é? Mas então é fácil, hein, Fernando? Fernando é fácil. Fernando há pouco tempo tava apaixonado pelo Tesla aqui e agora já esqueceu. Tô me apaixonando. Tá, então a embreagem da Ferrari ficou perfeita, cara, assim, ela... Uma embreagem nós já fizemos. É, uma embreagem já fizemos, então... Venci. Uma embreagem fizemos aqui, ó. Ganhei. A embreagem da Corvette, da Ferrari ficou perfeita. Claro, embreagem nova, assim, tudo bonitinho, é uma delícia, né? E o platô não dá pra sentir que é mais pesado, nada. Talvez, na hora que eu quiser, testar de cerâmica. É, eu acho que não vai precisar. Essa aí já tava aguentando. O carro não tem torque. O carro não tem torque. E aqui a gente tá se fudendo no Corvette pela segunda vez na vida, nas 8 vezes, de não conseguir drenar ou sangrar a água. Porque assim, a gente mudou muita coisa. Eu acho a gente puxou água do radiadorzinho ali da transmissão para as turbinas. Então olha a altura que tá as turbinas, então tudo deve criar uma bolha de ar aqui na parte de cima, então por isso que dá mais trabalho. Só que é estranho que nas primeiras vezes não deu, né? Mas cara, nas 10 primeiras vezes que tinha o motor não deu isso. Mas agora vamos fazer o seguinte, se não der agora, a gente deixa até amanhã quando vê ele, pum, acorda e ele tá certo. Normalmente... mas agora a gente viu que tem 2 canos que vão pra frente, ele tem 3 radiadores, né? Um aqui mais 2 à frente, é 3 ou 4, viu? É 3, né? Um aqui e 2 na frente. O cano que vai pelo radiador da esquerda tava quente, o cano do radiador da direita tava frio. A gente drenou mais uma vez esse da direita. Tá, vamos ver. Eu fiz o procedimento que tem que ser. Sangrar lá, sangrar do meio. Yuri, tu leu as 27 páginas do procedimento? Li. Tem certeza, Yuri? Foi redigido em catarinense. Eu li, mas estava em inglês. Primeira vez que a gente foi... Primeira vez que a gente foi fazer o motor aqui, eu trouxe uma bíblia assim de manual da GM, o Yuri falou, nada, isso é igual ao Fit, eu faço sem manual. Mas deu certo. Pior que deu certo. Mas nem sempre, vamos ver agora. Aí, funcionou. Show. Aí, ó. É um sufoco tirar esse ar do sistema aí, mas funcionou agora. Agora é a hora da cervejinha pra comemorar. Isso aí. Show de bola.
Aí, ó, olha quem chegou Mais uma pro vez. golpe do churrasco. Vocês lembram aquele cara que chorou naquele último churrasco? É muita emoção. Vou botar uma foto aqui pra vocês se lembrarem dele, ó. Esse é o cara. Estamos aqui de novo. 15 horas de viagem. 15 horas, 1000 milhas. Deu 1008. He drove 15 hours to come That's here. what he said. Yeah. So he's from Connecticut. Yeah. Right on. E aqui, ó, o Sean tava com a gente aqui acompanhando até agora. Aí. Miss the Murder Nova. Thank you. A temperatura tá mantendo direitinho, ó. Ele chega a 212 graus, que é 100 graus Celsius. E na lenta bonitinho, tudo funcionando. Show de bola. Por hoje deu. Agora amanhã quando esfriar tudo, liga o carro, completa a água. O óleo, acho que a gente botou um pouquinho mais de óleo, vamos tirar um pouquinho de óleo, botar as rodas, carregar e vamos pra pista. Começando o dia aqui agora, vamos funcionar o carro, tá tudo meio finalizado, vamos funcionar, ver se calibra a embreagem agora, né, na verdade. Será que vai calibrar a embreagem? Tomara, hein, ver se a água tá certa, o óleo tá certo e carregar e ir pra pista. Ali, partida a frio, tá funcionando direitinho, ainda não tá aparecendo as pressões dos pneus, vamos ver se vai aparecer daqui a pouco. Esquentar, tem que esquentar o óleo bem, ver se a água também tá certa. Vamos ver. Show de bola. Estamos agora aqui fazendo o processo de calibração da embreagem, aquele que vocês viram na outra vez que eu demorei um tempão para fazer. Vamos ver como é que vai ser. Não tá muito fácil aí. Deu um erro e outro, mas vamos ver, tomara que funcione. Quem se lembra dessa tela aqui, ó. Não funcionou a calibração, não sei porque não funcionou. Vamos descobrir se isso é um problema. Aparentemente engata as marchas, mas vamos levar ele para a pista. Agora a gente vai carregar hoje, a gente vai levar o trailer e o motorhome do Roder Jean. Tem mais espaço e tal, tem o motorhome, vai estar bem quente ali o dia. Então vamos ver como é que vai ser. Chegando de viagem, ó, viemos de Tesla. Tesla na verdade não entrou dentro do trailer porque ele era 2 polegadas mais largo que a Corvette. A Corvette entrou ali no mínimo, né? E aí então viemos andando com o Tesla. Nem ficamos acelerando nada porque eu tinha que economizar a bateria, porque eu quero. A ideia é dar umas andadas com o Tesla, então eu vou parar, nem vou na pista, a gente vai parar no carregador da Tesla e vamos carregar, porque a 4 minutos da pista tem um Tesla Supercharger, que é a estação de recarregamento do Tesla. Mas a viagem foi tranquila aqui, ó. Tá chegando com 41% de bateria, ó. E agora vamos tentar deixar o mais próximo de 100 ali, enquanto que o pessoal tá chegando com o trailer. Eles vão demorar um pouquinho mais aí, saíram meio depois e estão vindo um pouquinho mais devagar, era meio pelos interior dos estados aqui. Saindo. Eu vou dar uma descansada aqui, na verdade, porque o Tesla dirige sozinho, então o cara vem na boa. Ó, vamos chegar no posto para abastecer o Tesla, mas não é nesse aqui, ó. Não é no de gasolina. É aqui, ó. Ah, bom que tem uns livres aí, ó. A jogada aqui é botar o mais longe possível do outro carro, porque às vezes eles é meio que em pares assim o negócio. E aqui é a subestação, ó. Esse tanque eu ia pagar, gasolina. Tu ia pagar? Tá bom. Pode pagar uma prestaçãozinha aqui, não tem problema. Vamos botar, eu explicasse direito, né? Botar um longe do outro por causa do fogo. A estação de maré. Vamos lá, vamos ver como é que funciona o carregamento. Eu nunca carreguei esse carro aqui. O meu outro era de graça. E esse aqui, na verdade, ele vem, acho que cobrado na conta. Tem a estação aqui, ó. Abre. E aí ele vai piscar. Piscando azul. O que será que é? Vamos ver. Ah, ele tá carregando aqui, ó. 500 milhas por hora de autonomia, digamos assim. Tá carregando 139 kW. Ó, 139. 140 kW.
Olha, aqui diz que vai demorar 45 minutos para chegar a 100%, mas a gente não vai deixar 100%. E aí, na verdade, esse aqui é o esquema, ó. Deixa o carro aqui, vamos pegar, vamos olhar ali alguma coisa, tem que comprar alguma coisa ali. Esse é o anterior, o meu era igualzinho aquele. É, ó. Esse aqui ele tem a carroceria mais larga, ó. E o meu era bem parecido com esse. Era a mesma cor, mesma roda. Ó. É. Esse é um... dá pra ver, o paralama não é tão largo, ó. Agora, até o seguinte, na verdade como... agora é 3h55, agora não entendi mais nada. Tá, meu relógio não sei se mudou uma hora ou não. Mas tá, independente da hora, tá muito quente pra acelerar. Ficamos aí uns 20 e poucos minutos e já tá praticamente carregado. Mas olha isso aqui, ó. Isso aqui eu já vi no Brasil, é raro, né? É uma roda atrás, slingshot. Você vê, né? Da Polaris. Interessante, né? É meio uma moto, meio um carro. Que gozado. Aqui tá quase, vamos ver como é que tá agora. Dá pra olhar pelo aplicativo, ele tava bastante já. Ó, já tá 90% de bateria, ó. Carregou. E agora os últimos 10% na verdade dificulta um pouco, porque começa, que nem eu até fiz uma analogia, que nem carregar uma garrafa com ar comprimido, com nitro assim. No final ela é mais difícil, né? Já tá meio cheia. Então a bateria é a mesma coisa. Interessante que aqui tá dando que é 0 o valor cobrado. Eu acho que ele vem com algum supercharger de graça, alguma coisa assim. Tá, beleza. Vamos pra pista ali que o pessoal já deu bem certinho. A diferença é que a gente saiu um pouquinho antes, chegou antes do que eles estão chegando na pista. Tá aí, ó. Esse é o trailer. E o motorhome. Esse motorhome eu já mostrei no outro episódio. Achei uma vaga perfeita aqui, ó, na sombra. O mais próximo da pista, embaixo da arquibancada. É. Não, mas não dá pra tenda ali, vai ser um saco de montar. Tá bom aí? Esse aqui é o motorhome, aquele que eu já fiz um vídeo, né, viajando com a família, né? Vocês se lembram, né? E aqui o stacker atrás do trailer, ó. Na verdade dá pra botar um carro em cima e um embaixo e ainda tem todas as ferramentas aqui. E aí? Tá bom o lugar, né? Excelente. Como é que foi a viagem? Formadinha, pé pra cima, né? conversando sobre churrasco. Bom. Ali é a pista, ó. Alabama International Dragway. Essa pista aqui, na verdade, é a pista mais próxima da gente ali. Ela tá 2h30, mais ou menos. E hoje eles têm um test and tune aqui, que é um dia de treino aberto, assim, pra testar. Então fica mais fácil do que precisar pegar a pista específica num dia, né? Então vamos testar hoje aqui. Só que, cara, tá quente, tá muito quente. Incrível. Tá aí o Corvette. Carga viva. Ó, plaquinha em homenagem ao evento em Orlando, em outubro, esse evento. Essa plaquinha de 2018, mas 2019 não teve, 2020 que não teve. Não moveu nada, né? Não. Esse é um motivo pra não engordar, né? General Lee. É o General Lee. Vamos soldar as portas agora, próximo passo.
não pegou antes. Mais alto. Passou as marchas. Passou as marchas. Passou. Cara, nem toda pista é Velopark, né? Não, mas a pista do lado lá em cima, assim. Meu Deus. Ah, tá botando desculpa andar de Tesla. Aham. Ai, pula muito. Ah, para. Muito Tesla bravo. vai botar comfort. Cara, isso aqui é pista raiz, cara. Isso aqui É pista isso aí, raiz. old school, Isso aqui old tipo school. é Tarumã. Isso aqui é Tarumã, É isso aí. pista raiz, rapaz. Tá arrumando um dia bom de cola. É? É, isso aí, cara. E sem sereno ainda. Mas de noite pode piorar. Aqui não tem aqui, rapaz. Agora é hora de trocar as ideias aqui, todo mundo ficou na viagem pensando, uns dormindo. É. Meu Deus, olha a cabeçada que tu deu aí. Você acertou ali? Mas aí ele deitado dormindo, encostado no vidro. dormiu, caiu no chão. Tava olhando logo, a gente vai agora botar uma pressão assim, tipo menos de 10 PSI, que é 0,7 bar de pressão de turbo, só pra ver se passa as marchas. Parece que essa embreagem tem alguma coisa diferente que eles não conseguiram calibrar, eu não consegui calibrar ela também. Parece que vai precisar sentar primeiro, algo assim, né? Mas tá funcionando, então. Tá funcionando, tá passando. Time que tá funcionando. Não se mexe. Baixei o carro do trailer aqui, eu dei uma andada assim só pra ver se passava até a sexta marcha, aparentemente passou, então Reconhecimento da pista. É. Fala da pista pra gente aí. puta pista que no final é... Pra começar o tratamento só 200 metros, né? Mas aí até a gente acha que é bom, porque o carro Sim, não vai prender pra não cima. vai prender pra cima. Mas é ondulada a pista lá pra cima. Pista raiz, cara. Caramba, Pista nossa. raiz. Mas andando devagarzinho, acima de 200 milhas. É, Eu acho que essa pista tem uns 70 anos pra mais. caramba. Essa pista é raiz, velho. Chega em Curitiba, pra cima lá Aham. Pistinha raiz. Bom, vamos dar uma passada ali, botar o macacão, se preocupar. E o Tesla deixamos guardado ali quando tiver quando achar que o Corvette tá bom pro Tesla, o Luiz, Aí faz lado a lado. o Luiz assume. Nós podíamos ter botado um rack com a placa solar em cima do Tesla. O Luiz né, assume. meu? Ah, na verdade vamos fazer o seguinte, ó. Carregando. Vamos dar uma passada com o Corvette. Se tiver tudo quando bem, ele dá uma esfria. com o Tesla sozinho. É pra te pegar uma onda. Já vimos o que ele A vê. gente trouxe um monte de ferramenta Tá. pro Corvette e pro Tesla. Tesla só carregar a pilha. Conecta na internet. Tomada!
Acho que foi, hein? Saiu que nem uma bala! Que ia fuder, foi com pouquinha pressão. E voltou, passou as marchas. Que ia fuder, que ia fuder. Foi legal, hein? Bom pra caralho. Quanto virou? Não, deu problema, não pegou. Ah! Eu ia dizer, eu não vi, o tempo lá não saiu. Mas cara, virou 9 segundos assim. Eu acredito também. Tudo certo? Pareceu bonito. Parecia perfeito. Cara, Troca sequinha, foi. Pareceu original, assim. Ficou bem legal. Tem que olhar pelo log, porque é difícil ter a sensação assim, mas tá tentando. Então aqui ó, cúpula do... Todo mundo aqui ó. Reunião de cúpula. É. Mas estamos olhando o logger aqui, essa andada a gente queria andar só para ver se ia funcionar a embreagem, graças a Deus funcionou a embreagem, bonitinha. O carro saiu com borboleta 100%, com ponto certinho, as trocas bonitinhas, ajustamos um detalhezinho na troca agora. Deu 9 PSI, que é... Quanto é que 9 PSI? 0,8, né? Não, 0,6, né? 6 para 7. É, 0,6 para 0,7 bar. E controlou o ponto certinho, two-step bonitinho, two-step deu 6 PSI, que é 0,5 bar, ou 0,4, uma coisa assim. E, cara, bonitinho. Agora a gente vai... Vamos meio que subir a pressão pro, sei lá, o dobro do que tava agora, uns 1 quilo. 15, um quilo, 2. É. Só que não marcou a cronometragem. Olhando no log aqui, a gente acha que foi uns 10 baixo, assim. Não sei se chegou a 9. Tava umas 10 milhas mais devagar do que, por exemplo, aquele 9.6, sabe? Então, provavelmente foi uns 10 baixo. Mas que tá ótimo, para 9 PSI, a embreagem funcionou. Então agora o que a gente vai fazer? Vai subir um pouco, vai subir a pressão e vamos dar outra pra ver. Vamos lá. Beleza. Botar a pressão? Vou botar pressão, né? Tá. Começar a botar pressão. Vem aqui no Tesla, tem que ativar o modo drag strip. Só que ele vai demorar 11 minutos pra esquentar a bateria e tal. 11 minutos. Vamos esquentar a bateria dele, depois a gente vê. De quem que é essas velas aí? Esse aqui é do Tesla? Acabei de tirar. Você tirou o Tesla? Acabei de... Sabe a leitura da vela? Ah. Eu acho que mais uns watts vai funcionar legal. Vai dar certo? Mais 3,7 watts Ah, então foi pra isso que você... vai dar Show. Agora nós vamos largar com o Tesla, ó, no modo autônomo. Vamos ver quanto é que ele faz sozinho, sem ninguém dentro. Ele já tá se preparando, ó. Já tá alinhando, ó. Não tem ninguém ali dentro, a massa ali, ó. Oh, oh! I'm joking.
A Corvette vai ter trabalho. Trabalho aí. Olha aqui, ó. 9,2. Exato. O cara da torre tava indignado. Hã? Como é que virou 6-0 esse negócio? 6,0. Olha aqui, ó. Mostra aqui o tempo, ó. 1,5 de 60 pés, 1,512. 3,99. 6,0. 121 milhas por hora. Aí 9,24 a 152 milhas por hora. Nem, não fez um barulhinho de pneu assim. Dá pra dobrar a potência assim. Carrinho de rua. De família. Agora é o seguinte, ó. Vergonha pra aquele lá, ó. É bom se agilizar. É o seguinte, ó. Luiz, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou me dar uma chance pra melhorar um pouco. Vamos melhorar o C8. E aí quando o C8 estiver em condições, a gente bota os dois lado a lado aqui, Vai ó. rolar então um comparativo. Vamos. Em tempo real. É. Então tá. Daí tá tudo funcionando. Quanto virou? 9,5! 9,5! Meu melhor tempo! Virou 9,50, eu acho. Cara, e tá tudo direitinho. Andando aqui, ó. Dirigindo. Que ia fuder. Que ia fuder. Que ia fuder. Tracionou de primeira, ainda saiu. Show! Que show, ó! 947, 154 milhas por hora. Que ia fuder. Isso é 1,49 de 60 pés. O carro não tá aceitando na pista, ele tá tracionando, ele inclinou e baixou a frente. Meu melhor tempo. A 2 décimos do recorde mundial. Mas meio segundo do objetivo. Acho que é 8 segundos. Aê! 9,47. Só que saiu ruim pra caralho. Ele levantou a frente e andou de lado, deu uma escorregada. Ele levantou a frente e faltou tração. Faltou ele dar 1,49. Ah, ruim pra caralho. 1,49 virou isso. 9,47. Aham. Aí. Parabéns, Zé. Deu sorte, chegou na hora. Pô, essa aí. Já é velocidade mais alta também ou não? Não, né? Não, acho que eu virei isso aí já. Virei 155 agora. Mas um décimo e meio mais rápido. 6. Não, foi bonito. Todas as provas foram bonitas. Todas bonitas. Nossa, ainda foi. Não, ó, eu já virei 1,38, tá? Sim, já é um décimo mais rápido. Já é um décimo, já seria 1,93 aqui, ó. Já sabe, agora eu tô pelas 29 pecinhas aqui. Aqui ia foder meu melhor tempo, hein? Meu recorde, 1,49 60 pés, que eu já virei 1,38, 1,36, eu acho que até. E o carro distracionou, levantou. Eu senti que ele levantou assim. Ele levantou isso aqui do chão e deu uma andadinha pro lado. Ele fez assim, ó, daí ele enviou e foi embora. Mas ó, 6,1 é meu melhor 200. A 117, já passei a 121 no 200. Exatamente. E 947. Mas cara, que show. É uma sensação boa. Agora eu freiei com calma, eu fui até a última lá.
O Tesla eu tentei entrar na primeira ali, meu Deus, ali catei os freios no Tesla. Não é tipo a diferença mesmo. É. Mas ainda tá tomando 2 décimos pro Tesla, hein? Tá feia a situação. Vamos lá, tem que buscar. É o seguinte, ó, agora vou acelerar Corvette contra o Tesla. O Tesla virou 9.2 e o Corvette 9.4. Então, vamos ver se a gente consegue pegar o Tesla. Entrou em proteção. Tu virou 9,25, 9,25, 24, 152. Cara, é muito louco o carro elétrico fazer isso. É, mas já vai, vamos voltar. E agora eu te entendo porque tu falou que ele é mais forte, 60, 120. Ele dá um pegão e afofa, e daí começa a empurrar de novo. Sim. E aí? Entrou emergência de segundo. Para uma largada agora. O que tu acha que aconteceu? Patiu no pneu? Não, saiu perfeito, levantou, foi embora e não trocou. Parece que não trocou. A impressão que eu tive é que ele ficou de primeira até no corte, assim. Foi o que pareceu, sabe? Eu vou baixar o RPM de troca e vou tentar de novo, então. É, porque foi o que pareceu. Largou bonito, levantou a frente, foi embora. Sim, e não botou segundo. É, de fora assim parecia. Saiu o primeiro, segundo, terceiro, enfiou quarta, patinou quinta. Mas foi bonito. Dez, 4. Yeah, getting there slowly. 6-0, na melhor. 6-0, 120 milhas por hora. Isso que já era recorde. Analisamos o log agora nessa. Virou, enfiou a quinta nos 5,1 segundos e não, a quinta disparou a embreagem assim. Eu acho que foi porque o corte da marcha. Acho que o corte de marcha da quinta estava muito curto. Agora eu aumentei o corte, tá? Vamos ver. E vou dar mais uma passada. Mas ele virou 6,050. Comparado com o meu outro 6,16 antes,
já seria um 9,35. Esse aqui que teoricamente seria o recorde mundial. O recorde mundial é 9,36. Então, se conseguir chegar até o final, já estaria bonito. Vamos ver se a gente consegue. Isso que nós ainda estamos, 60 pés tá digamos meio ruim do carro, não tá ainda bom. Vamos ver. É o seguinte, ó, trouxemos um assador brasileiro aqui, ó. Daniel. Aqui firme. Aí, ó, pega um carvão aí, ó, picanha. Tá bonito, hein? Todo churrasqueira e tudo, né? Até o mexicano pra limpar. Não, mostra aquilo ali, mostra aquilo ali. A churrasqueira não é a gás, é a carvão. Aí, ó, carvão. Até a churrasqueira nossa Preparada. Preparada. Bom, mas é o seguinte, ó, nós fizemos uma troca de óleo relâmpago aqui. Tinha óleo original, porque a gente estava usando um óleo que não era original do câmbio. Teoricamente é melhor, agora e não estava calibrando o câmbio. Agora a gente botou um óleo, fez uma troca relâmpago em 13 minutos, né? 13 minutos. 13 minutos a troca de óleo. 13, né? E voltaram todos os parafusos. É, e não deu nem pra filmar. E aí agora a gente vai pra última da noite. E vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Boa sorte pra nós. Vamos lá. Vamos lá, a última da noite. Agora de quarta. Já era. Quarta? Acho que já era. Durou 6 passadas já. Botou a quarta, né? Entrou a quarta, disparou. Não foi a quarta. Não foi a quinta, foi a quarta. Foi a quarta. E ele entrou a quinta. Ficou bonito, tava legal e... não, man. Eu senti, eu tirei o pé, ainda pensei, enfiar de novo. Mas ele entrou a quinta ainda. Entrou e não entrou em emergência. Será porque tu tirou antes do Montroca? Não. Acabei com 9,2 aí. 9,2 de novo. Deu 9,2? O cara foi agora, ele virou 11,7. O outro cara? Eu vi. 9,2, ó. Mesma coisa, 9,27, 154 milhas por hora. 6,029, mais rápido que o C8 nos 200 também. O que eu vou fazer aqui, ó. Aqui tem um negócio, ó, no Tesla, ó. Que tu vai segura no S aqui, ó. E aí ele aperta, ó, aí tem um código secreto, ó. Aí tu bota uns códigos, aí tu bota Dyno Test. Ó, ok. Aí ele ficou em Dyno Mode agora. Vamos ver o que ele faz com Dyno Mode. Tem que acender as luzes vermelhas. Fica doidão. Coisa boa não é. Agora pra ver com essa sensibilidade do pé daquele nosso amigo. E agora teoricamente não tem nenhum limitador, né? É o que ele tem o tempo inteiro, é o teu pé. Se tu der no pé, ele vai. Se tu tirar o pé, ele... Ué? Tá desligando, ó. Vai pra lá. Vai pra lá. Ah, tem força a mais, hein? Ele desativou e agora não tá deixando ativar mais. Ah, ele viu que Quando tá se sai andando, mexendo, assim, coisa do tipo. Deu castigo? Eita, essa. Não pode se divertir, pô. Sacanagem. Deixou de castigo. Temos picanha aí ou não? Cara, tá bonito isso aqui, hein, meu? Olha aqui, ó. Encerramos a noite aqui, mais um episódio. É meia-noite já aqui no Alabama.
hoje 2 recordes pessoais mesmo no final, 9,24 no Tesla, que é um absurdo, 154 milhas por hora, exatamente o que a Tesla promete no carro, e fizemos aí 3, 4 vezes aí, impressionante mesmo. E a Corvette, novo recorde também para mim, pessoal, né, 9,47, e ainda teve uma com gostinho de recorde mundial que eu virei 6,05 nos 200 metros, que seria um 6,35, desculpe, um 9,35 nos 402 metros, que seria o recorde mundial, que o recorde é 9,36, mas não foi porque não acabou a passada. Então, acaba aqui como o segundo Corvette mais rápido do mundo. Felizmente eu estava em terceiro, subi mais uma posição de novo, tem um cara que virou 9,50, e acho que a maior velocidade eu passei agora 154, e o carro tá bom, é só realmente a gente entender esse negócio da embreagem. Várias coisas hoje funcionaram muito bem, fiquei muito feliz aí, todo mundo curtiu os carros e a gente se divertiu e comemos churrasco. Obrigado a todos aí que estão assistindo e curtindo, não esqueça de deixar os comentários aí, vamos em busca desse recorde ainda, eu quero virar 8 segundos com esse carro. E agora é o seguinte, agora o carro, ele não é o carro mais rápido da garagem, o Tesla bateu o recorde dele, então tem que ganhar do irmão também. Então, um abraço.